E aí, meu povo, estamos de volta com outro vídeo do nosso mês do Halloween. Eu tô aqui de bruxona véia. Peguei o chapéu de bruxa da minha filha aqui. Ó, pra vocês verem, tem até véu, gente. Ó, pra vocês verem que chique. É o barulho da cadeira, não é o que vocês estão pensando. Aham, sei. E vamos hoje conversar sobre um conto que eu li em conjunto com a minha amiga Barbie, lá dos livros e filmes da Bá. O conto se chama, então, O Jovem Goodman Brown, escrito em 1835 pelo Nathaniel Hawthorne, que retiramos desse livro aqui, Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino, edição da Companhia das Letras. Então, vem comigo logo depois da abertura? Pois é, meu povo, vamos que vamos, continuando com o nosso mês do Halloween. E eu e a Barbie, lá dos livros e filmes da Bá, lemos esse conto em conjunto. E combina muito aqui com o meu chapéu de bruxa, porque esse conto, ele é um folk horror. Muito voltado para o paganismo e para a bruxaria. Parangarico tirimiruaru. Conto bem legal. Mas antes, alguns recadinhos. Primeiro, considere ser um apoiador do canal. Pessoal, o Lervici precisa muito da sua ajuda para poder continuar seguindo em frente. Então, para que isso aconteça, considere ser apoiador do canal. A gente tem um perfil no Apoia-se que vai estar aí embaixo, no primeiro comentário. Lá tem diversos valores que você pode escolher para poder apoiar mensalmente o canal e diversos valores com diversas recompensas. Eu recomendo a recompensa do Clube de Leitura Almas Velhas, que todos os meses nós lá do clubinho, das pessoas que apoiam essa quantia, lemos um livro em conjunto. Já lemos diversos, já inclusive alguns deles vão aparecer aqui ao longo do nosso mês do Halloween. Então eu recomendo muito, vocês vão estar ajudando o canal, vocês vão estar tendo uma interação muito próxima comigo, vocês vão estar escolhendo o que a gente vai ler junto, então compensa, viu, gente? Vão lá, apoiem o Lervicia no Apoia-se. Segundo recadinho, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, lembra de comprar pelo meu link, gente. Vai estar fixado aí no primeiro comentário também. Inclusive, esse livro aqui que a gente vai conversar hoje, o Contos Fantásticos do Século XIX, vai estar aí embaixo. Compra pelo meu link, não muda em nada o preço para vocês. E para mim vem uma pequena comissão que me ajuda muito. Então vocês podem comprar qualquer coisa, desde livros até uma bala, até uma televisão. Vocês podem comprar qualquer coisa pelo meu link, que não muda nada o preço para vocês e vem uma comissão para mim. Então lembrem aí do Rubens. Terceiro recadinho, o Rubens tem uma lojinha na Shopee. Então, se vocês quiserem comprar livros antigos, comprar livros diferentões e tudo mais, vai estar o link aí embaixo da nossa lojinha da Shopee. Quarto aviso, o meu livro Domínio das Trevas, Contos do Gótico e do Inimaginável já está disponível lá na Amazon para você comprar a versão e-book e também disponível no Clube de Autores para você comprar a versão física. Então, deem uma olhadinha lá, corram lá para vocês poderem ler esse livro de contos de terror góticos que eu fiz. E quinto recadinho, participem do nosso sorteio Pix premiado de Halloween com raridades. Vou deixar fixado aí nos cards o link para vocês verem o vídeo, verem os livros que vão serem sorteados e verem como que faz para poder participar. Tá facinho, gente. Os vencedores serão revelados no final do mês, dia 31 de outubro, em uma live que vai acontecer aqui no canal. Então bora lá, vamos falar do livro. Vamos falar desse conto. Quem sugeriu a leitura desse conto foi a própria Barbie. Ela estava pesquisando histórias, contos, filmes, livros de folk horror e ela se deparou com essa indicação aqui do Nathaniel Hawthorne, o Jovem Goodman Brown. Para quem não está associando o nome à pessoa, o Hawthorne é o escritor de nada mais, nada menos que
A Letra Escarlate e A Casa das Sete Torres. Olha pra vocês verem, gente. O cara tem peso, o cara é muito bom. E ele é predecessor de Edgar Allan Poe. Ou seja, ele foi um dos primeiros autores norte-americanos a enveredar por esse lado do fantástico, do horrorífico na literatura norte-americana, junto com Charles Brockden Brown e com Washington Irving. Charles Brockden Brown, que escreveu o Wieland, Washington Irving, que escreveu O Cavaleiro Sem Cabeça. E ele também foi por esse caminho. Aí depois vieram outros, né? Inclusive nosso querido Edgar Allan Poe, nosso querido H.P. Lovecraft, Carinha de Bunda para os íntimos e tudo mais. E essa história aqui, ela é muito interessante porque antes de você começar a ler, ela tem um preâmbulo aqui, uma mini biografia e uma mini sinopse da história. E uma coisa que eu não sabia é que o Nathaniel Hawthorne, residente da Nova Inglaterra, que Nova Inglaterra é o lugar onde fica Salem. Ele é parente de um dos altos inquisidores, no alto da Inquisição, que condenaram diversas bruxos e bruxas em Salem, lá nos julgamentos de Salem. Olha, pra vocês verem, gente. Se eu não me engano, os julgamentos de Salem são em 1700 e pouco. Ele nasceu em 1804 e faleceu em 1864, somente 60 anos de vida. Mas é a época, né, gente? Não tem como. E ele é parente, então ele já tem todo um background familiar de puritanismo, de pessoa muito, muito devota, muito religiosa, com muita fé e tudo mais. E esse conto vai nos falar justamente sobre isso, é muito legal. A gente tem o nosso protagonista, o jovem Goodman Brown. Ele vive em Salem, nessa época aqui, 1800 e pouco, né? E Salem, neste momento, se encontra em paz, se encontra numa calmaria religiosa. O pessoal é devoto à Igreja Católica, à Igreja Cristã, as pessoas são puritanas, as pessoas são até pudicas, e ele vive nesse vilarejo em Salem com essa calmaria, sem ameaças de bruxarias e tudo mais. Até que a gente não fica sabendo disso, mas a gente supõe com a leitura. Ele já começa o conto imbuído em uma missão. Ele quer adentrar nas estranhas, sinistras florestas que cercam Salem. Aquelas florestas antigas, de árvores muito altas, ressecadas, aquelas florestas escuras, sombrias, e que dizem que os poucos bruxos e bruxas que sobreviveram aos julgamentos de Salem vivem nessa floresta. E a gente se pega então com o personagem, o Goodman Brown, com essa missão de que ele quer adentrar a floresta durante a noite para poder descobrir se isso é verdade ou não. E a história vai seguir em frente. É um conto de 15 páginas, é uma leitura bastante rápida. O conto vai seguir em frente com essa aventura mórbida dele. Ele começa a adentrar. Primeiro ele se despede da esposa recém-casada dele, fazem 3 meses que eles se casaram. Curiosamente o nome dela é Fate. Olha pra vocês verem, Fate, fé. Ele se despede dela. Ela traz umas palavras de mau agouro, falando que tem tido uns sonhos estranhos, uns sonhos perturbadores, que tem deixado as noites dela muito ruins e que ela tá sentindo uma coisa estranha, sabe? Aquele sexto sentido feminino que diz que alguma coisa vai dar ruim. Ela tá sentindo. E ela fala pra ele, não, retorna dessa sua missão antes do pôr do sol, deite-se junto comigo, vamos orar e vamos deitar antes do sol se pôr e tudo mais. E ele até recomenda, não, minha querida, vá lá no nosso altarzinho que a gente tem em casa, faça as suas orações e pode se deitar que assim que eu chego antes da meia-noite, eu me juntarei a você, me juntarei ao seu peito, te aconchegarei e te protegerei dos males do mal. Fecha toda a casa e não saia da casa após o pôr do sol, porque assim você vai estar protegida de qualquer mal que possa vir a ter nessa floresta. Ele não fala para a esposa dele o que é que ele quer fazer nessa floresta.
E ele não fala pra gente também o que ele quer fazer nessa floresta, mas a gente, conforme a gente vai lendo, eu li esse conto 3 vezes para poder pegar todas as nuances. E conforme a gente vai lendo, a gente vê que ele é um verdadeiro um curioso, um enxerido que está metendo o nariz dele onde ele não é chamado. Mas tem outra coisa também que eu vou deixar pro final, porque eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz aqui no canal. Eu vou fazer uma divisão no vídeo pra gente conversar sobre os spoilers desse conto, porque eu bolei umas teorias aqui. Pois então, o jovem Goodman Brown adentra nessa floresta e ele se encontra com um senhor, um homem mais velho, na casa dos 58, 60 mais ou menos. Ele vê que o homem é da mesma estatura não, né? Posição social que ele, ou seja, não é mendigo, não é pessoas abaixo da posição social dele. E esse homem está lá, sentado na frente de uma árvore gigantesca, apoiado num cajado. E o jovem Goodman Brown até fala que ele fica bem impressionado com esse cajado, porque o cajado parece uma serpente gigantesca. E como a gente está no entardecer, a luz já está sumindo, ele, conforme a luz bate ali, o lusco-fusco e tudo mais, ele tem a impressão de que aquele cajado, a serpente, serpenteia, se move. Olha pra você ver. Ele encontra com esse senhor, ele até repara, nossa, mas esse senhor tem algumas semelhanças comigo, tanto na aparência física quanto nos trejeitos, no jeito de conversar e tudo mais. O senhor não fala o nome para ele, a gente não fica sabendo, eu li 3 vezes o conto e a gente não sabe o nome desse homem, mas parece que eles tinham combinado de se encontrarem ali para poder adentrarem juntos nessa floresta pro Goodman Brown meter o nariz onde ele não é chamado. E esse senhor vai guiar ele. Então eles começam a caminhar floresta dentro, e o entardecer vai descendo, e a noite vai subindo, e aquela lua cheia. E mesmo com a lua cheia, as árvores tampam a entrada da luz da lua, então fica aquele ambiente mal iluminado, aquele ambiente esquisito, aquele ambiente tenebroso, né? Eles vão caminhando, até que eles encontram, deixa eu lembrar aqui o nome da mulher, deixa eu ver, é um nome diferente, Goldie Cloyes, é Gould mesmo, com 2 O, Goldie Cloyes, que de acordo com o jovem Goodman Brown, ela é uma beata da cidade de Salem, que ensina o catecismo para crianças e adolescentes. Inclusive o próprio fala, ela me ensinou tudo que eu sei sobre a Bíblia, sobre a cristianidade, a cristandade e sobre a adoração a Jesus Cristo e tudo mais, catolicismo, esse tipo de coisa. E não se sabe o porquê, mas o senhor fala para ele, não, então vamos nos separar. Goodman Brown vai por aquele canto da floresta ali que eu vou de encontro a essa senhora para poder saber o que ela está fazendo aqui no meio dessa floresta de noite, né? Essa beata. Ele vai então de encontro a essa beata e o Goodman Brown escuta a conversa deles. E ele escuta que eles estão conversando umas coisas estranhas. A Goody Coyle, a beata, ela fala: porque eu perdi o meu cajado. Eu acho que esse cajado foi roubado pela minha irmã, aquela bruxa daquela minha irmã, justamente quando eu estava fazendo um ritual. E é bem interessante, eu quero até ler aqui para vocês o jeito como ela fala. Ó. Cavalheiro, é o senhor mesmo? Gritou a boa dama. Claro que é o senhor. E na sua antiga aparência do velho fofoqueiro, o velho Goodman Brown, o avô daquele garoto tolo. Mas o senhor acredita nisso? O meu cajado estranhamente desapareceu, roubado, e como eu suspeito, por aquela bruxa louca, a Goody Cory. E que também, quando eu estava justamente toda ungida com suco de aipo, folhas de 5 pontas e osso de lobo. Aí então esse velho completa. Misturado com trigo e gordura de criança recém-nascida, não é? Disse o velho
na forma do avô Goodman Brown. Guardem isso. E ela fala: "Ah, então o senhor conhece a receita", gritou a velha e começa a gargalhar alto. Ou seja, a velha é bruxa. E o velho, não é velho, né, gente? Porque ele tá com 50 e poucos anos, ele não é velho. Mas naquela época era, né? Essas pessoas viviam até 60 anos, então é um idoso praticamente. O senhor, então, meio que dá a entender que ele assumiu a forma do avô do nosso protagonista, do jovem Goodman Brown. Por isso, então, a gente tem esse paralelo com o começo do conto, com o Goodman Brown falando: "Ah, ele tem uma semelhança física comigo, dos trejeitos e tudo mais." O que levanta teorias ao redor desse velho. E o velho vai, então, e dá para ela o cajado dele. "Não, pode levar meu cajado que você vai conseguir chegar ao seu destino." E o cajado, daquele jeito, né, serpenteando como se tivesse vida, e a mulher, a Beata, some, como se fosse num passe de mágica. E a história continua em frente, porque daí o Goodman Brown, o jovem Goodman Brown, começa a perceber que as suspeitas dele eram verdade. Que realmente tem bruxo, tem curandeiro, tem feiticeiro, tem toda a sorte de povo mágico e, na visão dele, das trevas nessa floresta. E o que mais surpreende ele é que essa senhora, a Beata da cidade, faz parte desse grupo, desse coven. E que ele está sendo guiado, meio que mesmerizado, puxado, floresta dentro, para um sabá. E a história continua por aí e eu paro por aqui. Como eu disse, são 15 páginas, é uma leitura bem rápida, é uma leitura de atenção, de desafio, ou seja, é uma história mais antiga, né, gente? E o Nathaniel Hawthorne, ele escreve com muitas entrelinhas, então é uma leitura que você precisa se concentrar. Ela não é difícil, mas ela requer concentração, ela requer atenção para você pegar todas as nuances, sabe? Todas as coisinhas aqui e ali. E é um conto muito, muito, muito legal, muito bom. Tem essa pegada do folk horror, né? Principalmente pela visão cristã. O folk horror em si é muito medo cristão das coisas pagãs, né? Então tem tudo isso. Tem a Floresta Antiga, tem esse sabá de bruxas que se realiza à meia-noite no meio do mato. Vai ter uma iniciação, é muito legal. Então eu indico demais esse conto. E agora eu paro aqui essa parte do vídeo, porque a partir daqui vamos com spoilers, com as minhas teorias. Primeira teoria, para mim, esse velho que aparece pro Goodman Brown lá na floresta, guiando ele e tudo mais, para mim esse velho é uma encarnação do diabo. Você pode ver que a senhora Beata da cidade fala: "Ah, você assumiu a forma do velho Goodman Brown, o avô daquele boboca da cidade." Fazendo alusão, então, ao vô do nosso protagonista e falando que o protagonista é um boboca, né? E também fazendo: "Ah, você conhece, é claro que você conhece a receita." E ela fala, né? "Ah, é o senhor" e tudo mais. Ou seja, dá a entender que ele é o próprio diabo. Tanto é que mais pra frente ele vai sumir como um passe de mágica na frente do nosso protagonista, o jovem Goodman Brown. E a todo momento, enquanto ele está junto com o nosso protagonista, ele fica sempre insistindo: "Não, continua, tenha forças, vá em frente que você vai encontrar o que você quer, vamos em frente que você vai encontrar o que você está procurando" e tudo mais. Guiando o nosso protagonista floresta adentro, noite adentro, em direção ao que vai ser a finalização do conto, que é um sabá de bruxas. Nessa parte tem uma coisa muito legal, porque o autor vai retratar uma convenção
de bruxos e bruxas, feiticeiros, toda sorte de povo mágico, só que visto como endemoniados, como que endeusando ao anjo caído, ao diabo, como ele mesmo fala no conto. Então a gente vai ter aqui uma pedra fazendo às vezes de um púlpito, e nas extremidades dessa pedra, nas 4 pontas, pinheiros muito altos que pegam fogo só na ponta, fazendo às vezes de velas ritualísticas, velas cerimoniais, só que na própria natureza. E acontece que no meio desse altar vai se abrir um buraco e uma substância vermelha vai formar ali. E dessa substância vai emergir uma forma que não é descrita pra gente em nenhum momento, em nenhum parágrafo, e essa forma fala através da floresta. Essa forma tá ali, e essa voz dele, sinistríssima, ecoa através da floresta. E a gente vai perceber então que o Goodman Brown, o jovem Goodman Brown, foi encaminhado, foi magnetizado para esse lugar, para esse Sabá das Bruxas, porque ele vai ser iniciado na bruxaria das trevas, na bruxaria diabólica, assim como toda a cidade de Salem. Então ele vê lá padres, bispos, ele vê grandes damas da alta sociedade, jovens virgens, cavalheiros nobres, ele vê todo tipo de gente, tanto gente importante quanto também pecadores às vistas dele. Pecadores, bandidos, suspeitos de assassinato, esse tipo de coisa, todos juntos, fazendo ali uma convenção. E eles cantam, entoam uma música, um hino da igreja deles, só que de uma maneira blasfêmica. E esse ser ali no meio vai meio que incitando eles a continuar com essa entoação. E o jovem Goodman Brown, ele vai se aproximando, ele vê que ele está preso numa hipnose, num mesmerismo ali, se aproxima do altar, e do outro lado, quem que se aproxima também? A jovem Faith, a Fé, a esposa do jovem Goodman Brown. E os dois estão ali, e a forma, que provavelmente é o diabo, fala para eles que ele consegue enxergar o pecado e a maldade em todos os cantos do ser humano, e as pessoas mais interessantes para ele são atraídas para esse coven e iniciadas. Então, essa forma mergulha a mão naquele líquido do qual ele é formado e faz um símbolo na testa deles com aquele líquido, iniciando eles. Aí é onde vem um momento de ruptura do conto. O jovem Goodman Brown, ele acorda no meio da floresta de manhã. E na cabeça dele, ele fica naquela dúvida. Será que foi um sonho, um pesadelo terrível que eu tive? Ou será que realmente aconteceu? E as últimas 2 páginas do conto vai ser esse embate. Porque ele vai rever todas as pessoas que ele viu lá nesse lugar aqui, né, gente? Nesse sabá, lá na cidade, vivendo como se fossem pessoas normais, como se fossem cristãos, devotos e tudo mais. O padre fazendo seu sermão, as pessoas religiosas cantando o hino, e ele sempre fica lembrando das coisas que ele viu naquele sabá. Quando ele escuta os hinos da igreja, a mente dele é levada para o hino blasfêmico que ele escutou durante o Sabá das Bruxas, no meio da floresta, à meia-noite, na presença do diabo. As pessoas que ele vê, ele fica com essa desconfiança, sabe? Ele nunca tem a certeza, mas ele fica sempre com essa desconfiança, com esse incômodo no peito, inclusive com a própria esposa dele, a Faith. E passa a vida dele toda, ele morre já velho, 60 anos deve ser, morre, deixa filhos, deixa netos, a esposa mais velha também, ele é enterrado e no epitáfio dele eles gravam que ele viveu a vida
em desconforto, em amargura, em depressão. Ó, pra vocês verem. Aí tem a outra interpretação. Aí fica a cargo do leitor. Você interpreta que foi tudo um sonho, como ele às vezes sugere? Será que é tudo um sonho? Ou você interpreta como se fosse tudo real e a alma de todo mundo ali está corrompida? Ele faleceu, foi enterrado e tudo mais, e a alma dele foi corrompida e levada à danação. Eu quero até mostrar aqui para vocês o finalzinho, a última linha do conto, só para vocês poderem ver. E depois de viver muito, deixando a cova um corpo encanecido, secundado por Faith, uma mulher já de idade, e pelos filhos e netos, uma graciosa procissão, além de muitos vizinhos, não foi esperançoso o epitáfio que gravaram sobre a lápide, pois ele morreu cheio de culpa e cercado pelas trevas. Olha pra vocês verem. O final deixa esse clima, né? A alma dele foi condenada. Da Faith, a esposa dele, também está condenada. Afinal, os dois foram iniciados juntos ali. Todo mundo da cidadezinha de Salem está condenado. Ou será que foi só um sonho? Ele desmaiou, dormiu na floresta, influenciado pelas lendas e pelo ambiente, teve esses sonhos horrorosos e viveu a vida dele desconfiado por nada. Nunca vamos saber, né? Mas eu fico assim, extasiado quando eu leio um tipo de conto desse. Gente, o que é isso? É muito legal, né? Quando o autor consegue dar essa dubialidade no conto. Quem faz muito isso é o Henry James, né? Henry James faz muito isso, inclusive com a sua obra-prima, né? A Volta do Parafuso, também conhecido como a Outra Volta do Parafuso, que é totalmente dúbio, você nunca tem certeza. E eu achei genial do Nathaniel Hawthorne fazer isso e deixar a gente, leitor, assim, suspenso nesse limiar entre a credibilidade ou a desconfiança, você não sabe. Então você fica pra gente decidir. Pra mim, pessoalmente, ele realmente foi iniciado. Eu sempre vou tender pro lado do sobrenatural, gente. Eu nunca vou pro lado racional. Pra mim, ele foi iniciado, ele foi condenado, a alma dele foi levada pras trevas do inferno e tudo mais, todo mundo ali também foi. Eu acho isso. Então, acabamos aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal da Barbie para poder assistir o vídeo dela, que ela também falou. Vão lá para vocês verem as opiniões dela. Vamos ver o que ela pensou sobre essa história, o que ela refletiu sobre essa história. Corram lá para vocês poderem assistir, porque com certeza os vídeos da Barbie é bom demais, né, gente? Ela é minha amigona do peito, minha irmãzona. E é um conto maravilhoso. Então fica a dica aí, quem quiser comprar, tá fixado aí no primeiro comentário o link para este livro lá na Amazon. Você pode comprar pelo meu link, vocês me ajudam muito. Comprem lá, gente, porque esse livro aqui é um tesouro, tem muito conto bom. Não se enganem pelo termo fantástico aqui, gente, porque fantástico não quer dizer só a fantasia como a gente encara hoje, né? Fantasia mitológica, dragões, castelos, espadas. Não, é fantástico no quesito de coisas que fogem ao natural. Então tem muito conto de terror aqui, muito conto suspense, muito conto macabro, muito conto horrorífico, muito conto do insólito, sabe? Tem muita coisa legal aqui que dá para vocês lerem durante esse mês do Halloween. Então fica a dica desse livrão aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo. Bom, tchau, tchau.